Comigo em Esdras capítulo 8, versículo de número 21. A construção da casa de Deus, ela enfrentou muitos desafios e muitos inimigos. E quando Esdras ele vai entrar na história da jornada feliz, ele sabia que por ser a obra de Deus, muitos desafios tinham sido rompidos, muitos desafios se levantaram. Ele, sabendo do histórico, ele tem as cartas do novo rei nas mãos, ele tem um recurso a seu serviço muito grande, um valor muito alto em dinheiro, ele tem várias famílias sob a sua liderança, mas ele sabe que se não tiver a presença e a aprovação de Deus, nada disso vai adiantar. Então ele decide fazer um propósito com Deus. Ele decide fazer um alinhamento espiritual. Olha o que está escrito em Esdras capítulo 8, versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Amém? Mesmo que ele tinha uma habilidade para liderar, uma autorização governamental, alguns desafios já haviam sido vencidos. Ele sabe, se não for a mão de Deus, nós estaremos perdidos. Nós temos que clamar e por esta palavra, ter a mão do nosso Deus que é poderosa, estendida ao nosso favor. Amém? Então eu vou reler o versículo 21. E você que está comigo na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Diga, para nós, para nossa casa e para os nossos bens. Olhe para o céu e diga: Senhor, hoje estenda as suas mãos por esta palavra. Você crê no poder da mão do Senhor? Você crê que a destra dele é poderosa? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e Todo-Poderoso, nós te aplaudimos, Senhor, e te damos glória. Senhor, abra o céu e receba este louvor, e sobre cada vida que te aplaude, que haja caminho direito para ele e ela, para a casa e para tudo que possuirmos, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e a sua palavra produza o resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Esdras ocupava uma posição diante das pessoas elevada. E ele poderia talvez dizer assim: olha, já estou pegando a construção pela metade, nós já temos dinheiro, Deus já abençoou, eu não vou me preocupar com isso. Mas o Esdras sabe que o compromisso com Deus, ele é particular. Talvez daí que nós sempre falamos dentro da igreja, que a salvação
ela é individual, e que cada pessoa tem que aprender a ter um compromisso com Deus. Por mais que somos filhos de Deus, temos acesso à promessa, nós precisamos ter o sentimento de servos do Senhor. Não podemos nos esquecer que servir o Senhor é uma honra, e aqueles que servem ao Senhor precisam aprender a se humilhar diante do Senhor. Os soberbos fracassam nas batalhas espirituais. Os soberbos não conseguem ter as suas vidas transformadas, mas aqueles que se humilham para Deus, eles obtêm resultado. Por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Depois da carta aos Hebreus, alguns apóstolos deixaram registrado as suas epístolas, e Pedro, que era chefe da igreja em Jerusalém, andou com Jesus também. Ele vai ensinar algo muito importante para a igreja, e o Espírito Santo também vai ensinar isso para nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, por favor. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, debaixo da sua vontade, vos exalte. Nós falávamos sexta-feira que existem alguns servos do diabo que são chamados de cavalos, e o diabo realmente monta a vida deles. Dá com uma mão, tira com duas, aprisiona pessoas com doenças, com vícios, com engano, com vida sentimental fútil. E nós nos humilhamos para Deus, não no pensamento errôneo que os humilhados serão exaltados, até porque muita gente que não se posiciona na fé, que está sendo humilhado, vai continuar sendo humilhado se aprendeu errado. E quantas vezes até na igreja ao longo dos anos não ouvimos: os humilhados serão exaltados, aí os humilhados tomavam posse, mas a humilhação nunca acabava, porque não foi isso que Jesus ensinou. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, são palavras de Jesus. E Jesus falava com algumas pessoas que não sabiam se posicionar como servos. No versículo 12, Jesus vai ensinar sobre isso. Mateus 23, verso 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E Deus não quer que você fique se humilhando às coisas do mundo. Deus não quer que você fique se humilhando para as pessoas do mundo. Deus quer que, como servo de Deus, você reconheça a sua dependência, você assuma a tua fraqueza, e pode se humilhar a Deus. Ele não vai te pisar, Ele não vai menosprezar você, Ele vai te exaltar com esta mão poderosa e por esta palavra também. Ele vê o servo se humilhando, assim como Esdras estava junto ao rio Ahava, com uma comitiva cheia de ouro, de prata, com milhares de pessoas esperando uma direção, mas ele faz um jejum. O jejum é uma humilhação também diante de Deus. E ele fala: nós precisamos de um caminho direito. Lembre-se, para você lutar pela sua família, a sua vida tem que estar salva diante de Deus. Para você combater os males desta vida, a sua vida tem que estar guardada em Deus, porque senão você será como muitos têm feito: luta pela família, e de repente a pessoa se cansa e ela deixa de orar até por ela mesma.
Quantos às vezes não se salvam por causa da oração de alguém que lutou durante um período, mas aí chega um certo momento, a pessoa que tanto orou, tanto falou para outra seguir o caminho de Deus, desanima. E tudo isso porque a pessoa não utilizou de inteligência espiritual. Pensar na própria alma, ter cuidado por onde caminha, pedir proteção de Deus, não é egoísmo, é sabedoria, não é covardia, é saber de quem você depende e declarar isso. Um homem chamado Davi, ele era corajoso, destruiu vários reinos com muita coragem, ele ia para muitas guerras, enfrentou gigantes sozinho. E não foi só um gigante que ele enfrentou. Golias tinha irmãos. Ele enfrentou todos esses gigantes. Enfrentou abandono, perseguição do rei, luta dentro de casa. Mas ele sabia: quem me guarda não é a minha espada, não é a minha coragem. Quem me guarda não é a habilidade que eu vou conquistando em cada guerra que enfrento. Quem me guarda é o Senhor. E olha o que está escrito em Salmos, no Salmo 17, por favor. Salmo 17, vamos ler a partir do verso 6, tá? Salmo 17, versículo de número 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras, faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam. Veja o histórico de Davi e tente achar um momento covarde da vida dele, você não vai encontrar. Ele chega a contar para o rei Saul: estava cuidando das ovelhas do meu pai, das poucas ovelhas, veio um urso e eu matei aquele urso, ainda tirei a ovelha da boca dele. Eu correria do urso, quem também correria? E provavelmente nós correríamos para morrer também, né? Eu correria, ele não correu. Veio um leão, eu tirei a ovelha da boca do leão e o tomei pela barba e o matei. Mas antes disso, ele dizia: e veio o Espírito de Deus sobre mim, e eu fiz tudo isso. Davi tinha uma mira formidável, porque para você trabalhar com aquele instrumento chamado funda, que nós assemelhamos a um estilingue, mas era muito diferente, porque a funda tinha que girar, ter o tempo de atirar, mas ele sabia usar aquele objeto de ataque. Tanto que o rei falou: você tem que usar a armadura. Tentou colocar, a armadura pesou, não serviu. Ele falou: não, deixa do meu jeito, eu vou lá escolher minhas pedrinhas. Escolheu 5 pedras junto ao ribeiro. Mas ele não confiou na sua mira implacável, e com certeza ele era bom naquilo, viu? Porque para você enfrentar um gigante, escolher 5 pedras, você tem que confiar um pouquinho nessa sua habilidade. Ele tinha uma habilidade, ele sabia defender-se do inimigo, e se as coisas dessem ruim para ele, dessem mal, ele com certeza sabia correr também, muito bem. Mas quando o gigante o amaldiçoa, ele não fala: eu vou fazer isso. Ele fala: eu vou contra ti, mas em nome do Senhor dos Exércitos, que não só me dá a vitória,
que me levanta e me sustenta todos os dias, que trouxe você aqui, que não vai te deixar ficar à mercê do diabo, que vai guardar a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para todo sempre. Senhor, guarda o teu povo como a menina do teu olho. Então Deus vai te guardar e te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Davi era corajoso, sim ou não? Mas ele se põe como alguém fraco e diz: eu quero ser guardado como a coisa mais sensível que tem no corpo humano. A menina do olho é bem a região central do olho. Pode perceber que quando a pessoa é exposta a um perigo, ela prontamente, por defesa, por natureza, ela esconde o rosto, porque é a proteção vital dela. Existem muitas outras coisas importantes para se esconder, mas a pessoa esconde o rosto. Davi falou: perto de Deus eu sou fraco, a minha coragem não serve. Tem gente que quer enfrentar o diabo chamando tentação para si. Tem gente que até diz: pode vir o que vier, eu tenho fé, mas eu quero ser guardado pelo Senhor. E eu quero pedir hoje em oração que Deus também te guarde e guarde a sua alma de todo mal, em nome de Jesus. A primeira oração de Esdras, na sua humilhação, foi: Senhor, guarda nós, nossa alma. Pastor, hoje eu estou na fé, eu estou firme. Peça para Deus te guardar, para você não se desviar. Não seja petulante na sua oração. Não fica dizendo: eu sou, eu faço. A minha oração é por misericórdia de Deus, e que Deus guarde, e que Deus te guarde até da sua própria soberba, porque é a soberba que derruba o homem. Eu quero que você entenda que mesmo o ser humano tentando fazer o melhor em prol da sua casa, é Deus quem edifica a casa, é Deus quem abençoa a família. Por isso está escrito assim no Salmo 127, agora no versículo de número 1, por favor. Salmo 127, por favor. Versículo de número 1. Quando achar, diga amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu falei para o povo pela manhã que teve um estudo que mostrou que as famílias que estão mais encontrando dificuldades na sua estrutura familiar, no encaminhamento dos seus filhos, estão perdendo o controle dentro de casa hoje na sociedade, são as famílias que possuem o poder econômico de classe média alta. Segundo os estudos, quem são as pessoas de classe média alta de hoje? São as pessoas que ontem, no passado, passaram muita dificuldade. Não tinham muito estudo, não tinha muita opção, teve que batalhar. Alguns trabalharam na idade quase de criança. Não é difícil você encontrar uma pessoa que diz: eu trabalho desde os 10, desde os 12. Verdade ou não é? E esse povo, graças a Deus, com muito esforço, honrando pai e mãe, tinha gente dessa época que quando recebia salário, não ia comprar um tênis novo, dava o dinheiro na mão do pai e da mãe. Verdade ou não é? E não ficava dizendo: o dinheiro é meu, porque tinha uma responsabilidade, tinha uma guerra dentro de casa para lutar. Esse povo estudou, trabalhou, empreendeu, e hoje compõe boa parte do povo chamado e considerado classe média alta. Só que esse povo, que tem um recurso a mais, começou a dizer assim, talvez você já ouviu isso e talvez já falou isso:
Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive: o melhor colégio, a melhor roupa, dar a opção de comida. Essa classe econômica, uma vez por ano, faz uma boa viagem. Nas férias, o filho já cobra: para onde é que nós vamos esse ano? Porque o poder econômico permite que isso aconteça. Antes não, a pessoa não teve isso. Mas porém esta pessoa, ou algumas dessas pessoas, melhor dizendo, elas estão vendo que a honra dentro de casa está perdida. E alguns estão até com a mão na cabeça pensando assim: mas eu dei de tudo, e hoje eu não tenho respeito dentro da minha casa, pastor. Tenho o melhor para estudar e o menino não se interessa. Pastor, eu dei tudo que eu não tive. E na minha casa é um desrespeito mútuo. Eu faço o melhor, a minha esposa não me reconhece. Eu faço o melhor, o meu esposo me difama. Eu quero que você entenda que ter recurso é muito bom. Muito bom. Mas nenhum recurso consegue edificar uma casa como o Senhor. Ter acesso a uma boa educação é muito bom, mas nada disso substitui a honra do Senhor dentro de um lar, porque o Senhor é tão poderoso que faz com que um solitário habite em família. E em Abraão, Deus pode abençoar e edificar todas as famílias desta cidade. Só o Senhor pode edificar uma casa. Só o Senhor pode guardar a sua família, porque o guarda de Israel é o guarda da paz e vida. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele guarda você e a sua casa 24 horas por dia. Só o Senhor para edificar e guardar nossa casa. Recurso não substitui. E até o ser humano, nas suas pesquisas, conseguiu identificar isso. O dinheiro não está garantindo um lar. Alguns prosperaram fora da família, mas fracassaram dentro de casa. Alguns casaram para ser felizes, estão vivendo um terrível inferno. Quem olha de fora pensa: está tudo bem, porque a pessoa tem recurso, ela venceu na vida. Quem olha de fora tem ela como um vitorioso, uma vitoriosa. Mas quem conhece, e ela que passa, sabe: parece que eu estou fracassando. Atenção para os pais e mães que me ouvem. Os filhos não são nossos, eles são do Senhor. E vai chegar um dia que o Senhor vai prestar contas com todos nós. Ou você dedica-se com o Senhor para se preocupar com os seus filhos, com a alma deles, com a conduta deles, ensina o caminho que deve andar. Você não deve e nem pode obrigá-los a andar para sempre no caminho. Uma hora todo ser humano fará a sua escolha, mas ensine, dê testemunho, porque veja o que nós temos que aprender no versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eva foi amaldiçoada com multiplicação de dores. Quando ela engravidou a primeira vez, ela não tinha recurso para ter um bom parto, não tinha ajuda. Eu até falei com o povo antes que, se você falar assim: o Adão ajudou. Você já viu o homem no dia do parto da mulher? Homem não ajuda, querido. Nessa parte não. Tem homem que às vezes vai assistir o parto da mulher, ele faz mais atrapalhar do que ajudar. Tem homem que desmaia.
A mulher lá com dor, o homem começa a desmaiar. Aí o médico: tira logo esse homem daqui. Sofreu. E a Bíblia fala que a dor da mulher é tão grande que ela sente dores de morte em alguns picos de dor. E até o livro de Provérbios traz a seguinte revelação: que a mulher por um instante se arrepende, até que depois que ela dá à luz, ela tem aquela alegria de ter o filho. Ela acaba de ter um filho, Eva, e ela fala: alcancei do Senhor uma bênção, um varão. Porque ela sabia que os filhos é um fruto, é uma herança, é um galardão do Senhor. Pastor, eu trabalho muito para dar tudo para os meus filhos. Se você não der atenção, o seu dinheiro não vai substituir o afeto que o seu filho precisa. Tem pai que não tem opção, mas tem pai que tem opção e põe o filho para estudar o dia inteiro numa escola e diz: não, vai ser melhor ele estudar o dia inteiro, ele fazer um monte de atividades. Melhor para quem? Se o filho precisa tanto do pai e da mãe, porque você, na sua casa, é a representação de Deus mais próxima que ele pode ter. Seu filho vai crescer dizendo: eu quero ter o mesmo testemunho do meu pai e da minha mãe, ou dizendo: Deus me livre de ser igual ao meu pai ou à minha mãe. Se você não prestar atenção nesta herança, e isso acontecer, um dia você vai ter que explicar para Deus o porquê isso aconteceu. Pais que abandonam um filho: ah, pastor, mas era de outro relacionamento. Você não gerou, então se vira. Assuma a tua responsabilidade. Deus está te cobrando como homem. Dê atenção. Nenhuma carreira bem-sucedida vai compensar não ter visto o filho apresentando um dia para você. Dia dos pais, da mãe, das mães. Um dia de Natal. Pode perceber, você que vai à escola do seu filho, quando tem qualquer tipo de apresentação, as crianças ficam procurando. Você já viu isso? Se a mãe e o pai estão ali. Às vezes a criança não está nem preocupada com a apresentação. Nós fazemos a apresentação das crianças aqui. Às vezes a tia da escolinha ensaia, na hora dá tudo errado. É criança, né? A criança só quer saber se o pai está ali, se a mãe está ali, se a referência que ela tem está ali. E Davi sabia muito bem que é uma preciosidade ter um lar, porque a espada não se apartou de dentro da casa dele. Todo mundo dizia: é o grande rei Davi. E o próprio filho dizia: meu pai é um homem mau, meu pai é injusto. Então ele sabe e aprendeu na dor isso, está nos ensinando com um testemunho dizendo: peça para Deus edificar a tua casa. Não adianta só você fazer o teu esforço, porque no versículo 2 que nós passamos está escrito assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Preste atenção nisso. Existem momentos da sua vida, da minha, que nós vamos ter que fazer algo a mais. Vai ter que dormir menos, alguns vão ter que trabalhar e estudar. A pessoa está no início da empresa dela, não adianta, vai ter que trabalhar mais do que o funcionário. Momentos que ela vai ter que talvez acordar de madrugada, repousar tarde, não ter feriado. Mas chega um momento que isso tem que parar na sua vida.
senão a tua saúde começa a padecer, a sua vida com Deus será castigada. E o que vai sofrer além de vida com Deus e saúde é a sua casa. Deus está falando, o teu descanso e até do seu sono é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem te guarda. E enquanto você estiver até dormindo, com a vida entregue a Deus e a sua casa, Deus estará cuidando de você, abençoando e até mesmo lutando em batalhas invisíveis e te fazendo um vencedor em nome de Jesus. Até o sono é uma bênção. Tem gente que trabalha demais para fugir de casa. Deus está falando, Deus quer te dar um lar. E Deus não errou a família que te deu não, viu? Deus vai edificar a sua casa. A sua família é uma bênção em nome de Jesus. E você e a sua casa servirão ao Senhor. Esdras falou, eu quero proteção, mas eu me preocupo com os meus filhos, com os filhos desse povo, com as famílias. E Esdras sabia muito bem, o que nós possuímos aqui de ouro, de prata, de coisas da terra, também precisam ser bênção para Deus. Porque veja o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 3, por favor. Vamos ler a partir do versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5, por favor. Acharam? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Você pode ser um doutor me ouvindo hoje. Você pode ser um teólogo. Não deixe o conhecimento lhe servir de soberba. Deus até apoia quem adquire conhecimento, dizendo a palavra que quem tem conhecimento possui um poder nas mãos. E quando o povo de Deus tem conhecimento, o povo não perece. O falso profeta não prospera, o falso profeta. O povo consegue identificar os enganos e consegue vencer. Mas não faça do teu conhecimento o uso da soberba. Eu sei que você pode possuir um conhecimento, mas Deus é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Você depende de Deus, porque a palavra de Deus mostra que tem pessoas inteligentes que passam fome. Vá um dia na rua conosco, você vai encontrar pessoas poliglotas, pessoas com habilidade artística, musical. Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa está assim? Ela é mais inteligente do que eu. Você vai encontrar diversos pregadores que têm a palavra de cor, mas não têm a palavra viva dentro da vida. E você vai se espantar e pensar, meu Deus, essa pessoa sabe mais do que eu. Mas será que ela não se confundiu no próprio entendimento? Será que não falta humildade para você? Por isso que você está sempre empatando na vida. Porque você diz, o que eu quero eu vou lá e faço. E Deus nessa história? Não, tendo saúde, o resto eu busco. E Deus que nos abençoa, você está se esquecendo dele? Até alguns jargões que nós aprendemos de pequeno, eles precisam mudar. E nós precisamos começar a dizer, eu vou resolver porque Deus me fará resolver. Sabe quando Davi ia para a batalha? Quando o Senhor dizia, eu entreguei o inimigo nas suas mãos. Então ele fazia parte dele, mas ele sabia, é o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor Jesus quem te fará vencedor, é Jesus Cristo que te faz salvo, é Jesus que te dará uma jornada feliz. Não se confunda no seu entendimento, porque quanto maior a soberba, a queda normalmente é muito grande.
E para se levantar da soberba é muito difícil, porque muitos estão caídos, mas são soberbos. Não ouvem correção, não reconhecem o Senhor. Por isso está escrito assim no versículo de número 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas. Deus está endireitando os seus caminhos dessa semana, em nome de Jesus. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com o dinheiro que você possui, com as suas posses e com as primícias de toda a tua renda. E tome posse desta palavra, e se encherão os teus celeiros abundantemente, porque Deus os encherá, e transbordarão de mosto, de alegria, os teus lagares. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Esdras tinha a autorização dos reis, tinha um valor que hoje diríamos em dinheiro alavancado à sua disposição, tinha uma equipe muito grande e já tinha um trabalho já começado, mas ele vai parar junto ao rio Ahava e vai dizer assim: Senhor, nós dependemos de Ti. Nós queremos que o Senhor nos dê caminho direito, primeiro para a nossa alma, depois para a nossa família, e depois para todos os nossos bens. E entenda, quando a pessoa não possui a bênção de Deus, tudo que ela vai conquistando começa a possuir o coração dela. E quando o que você tem começa a lhe possuir, então Deus se afasta do seu coração, porque você começa a servir coisas, não mais o Senhor. Tem gente que fala: minha empresa é minha vida, minha empresa é minha vida, tudo para mim é meu trabalho. E a pessoa se confundiu. Deus está falando assim: coloque Deus em primeiro lugar, em tudo da sua vida. E quando também for a hora do aperto, quem está no primeiro lugar vai te dar a direção da vitória. Quem está em primeiro lugar vai ser o primeiro a te ouvir e te atender e guardar você, a sua casa, o que você tem, e o que você não tem, se prepare, porque Ele é poderoso e Ele proverá na sua vida também. Não se confunda no seu entendimento. Jesus nos ensinou: sem mim nada podereis fazer. Você pode tentar fazer sozinho, se levantar sozinho, até se salvar sozinho. Não, tem uma religião melhor. Sem Jesus, isso é impossível. Por isso que todo pecador que é apresentado a Jesus precisa entregar a vida para Ele. Tem gente que se sente humilhado, dizendo assim: ó, levanta tua mão, vem receber Jesus. Sabe qual vai ser a verdadeira humilhação? A pessoa ouvir no dia do juízo final: seu nome não está aqui, Jesus não te conhece. Porque muitos serão arrastados. E não importa se aqui partiram jovens experientes dentro da igreja, com religião, com cargo, se tinha dom, se tinha talento, se era rico ou pobre. Se o nome não estiver lá, estamos perdidos. Só quem escreve o nome de uma pessoa no livro da vida é aquele que morreu para nos salvar. Qual o nome dele, igreja? Jesus. É dele a nossa dependência. Mesmo que você tenha as suas habilidades, mesmo que você tenha um histórico vencedor, talvez você é aquela pessoa que veio do nada, e você olha para trás e fala: pastor, eu venci, graças a Deus. Mas você tem que reconhecer que foi o Senhor, porque quantos perigos você já não enfrentou se não fosse o Senhor?
Se não fosse Deus, nem estaríamos aqui, queridos. Se Deus não guardar a cidade, pode vigiar, pode ter empresa vigiando, pode ter cerca elétrica, carro blindado, seguro disso e daquilo. A gente até chega a dizer seguro de vida, né? Mas o seguro não assegura a vida. Ele só dá uma segurança e uma dignidade para os familiares, porque a vida, ela não tem seguro. Não tem seguro, não se devolve vida, se devolve um carro, o dinheiro de um carro, de uma casa, da vida não. Pastor, é errado eu ter? Não é errado, mas você tem que confiar na maior da segurança, que é o Senhor, aquele que te vigia 24 horas e não deixa o mal tocar em você. É para Ele que você tem que entregar sua vida. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Se humilha diante dele, reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador. Talvez você já fez isso para outros deuses e você foi da pior forma humilhado. Deus nos exalta porque nos salva. Pastor, eu quero entregar hoje a minha vida para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Entrega a tua vida para Jesus hoje. O senhor quer fazer isso? Vem aqui na frente, amigo. Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Parabéns, viu? Fica aqui que nós vamos orar juntos. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Sabe o que mais impede o filho pródigo voltar? O orgulho. O orgulho, eu já sei, eu vou orar daqui mesmo. Quando o filho pródigo vai sair da casa do pai, ele tem a coragem de ir lá pedir a herança, não tem? E tem muito filho pródigo afastado de Deus, em tempos como esse que estamos, que a pessoa não tem nem vergonha de pecar, de mostrar o pecado. Então, quando é para voltar para Deus, também tem que ter coragem para dizer: eu me afastei, eu vou voltar para Deus. E nós temos dito há muito tempo, ainda esta porta está aberta, ainda está. Eu falei de manhã, eu preguei de manhã para o povo, como se fosse a última mensagem, porque eu não sei que horas que o Senhor volta, eu não sei qual é o dia. Talvez durante as mensagens, você pode pensar assim: poxa, o pastor pegou muito pesado pela tua alma. Eu não vou arredar o pé de pregar o evangelho. É pela tua alma. Você não vai poder chegar no dia do juízo final dizendo assim: me enganaram. Você ouviu a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Até porque nós não pregamos para agradar. Nós pregamos para chegar em casa e dizer: Senhor, eu entreguei tua mensagem, não tem sangue nas minhas mãos. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que ouça. Porque os filhos pródigos no mundo, eles são os piores, são as pessoas mais atormentadas, são as pessoas que mais pecam. Só que Deus está dando chance. Boa parte dessa cidade, do nosso país, já ouviu o evangelho. Só que muitos que já ouviram se afastaram, precisam voltar. Pastor, eu me afastei e eu preciso me reconciliar com o Senhor. Voltar a congregar na casa do Pai, ficar firme com Deus. Se você está afastado ou afastada, não está mais. Volta agora, volta hoje. Se você precisa voltar a ter um compromisso real com Deus, com a casa de Deus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, e a vergonha que eu tenho? Venha dessa forma mesmo, querido. Talvez seja difícil dar esse passo, mas ele é necessário. Tem alguém afastado da igreja que precisa se reconciliar? Deus está te chamando. Até quando Deus vai te chamar? Eu não posso lhe garantir, querido. Eu só posso dizer que Ele está te chamando hoje. Isso eu posso te dizer. E que hoje a porta está aberta. Agora a porta está aberta. Pode ser que o Senhor volte até meia-noite. Todos estão firmes com o Senhor? Pastor, algumas coisas estão desalinhadas.
na minha vida, na minha casa, naquilo que eu possuo. E eu quero que Deus me dê caminho direito para mim, para minha casa e para os meus bens. Se você estiver precisando desta oração de uma maneira diferente, especial, você tem que reconhecer que está precisando disso. Esdras era líder, liderava milhares de pessoas. Ele poderia dizer: eu não vou falar isso na frente do povo, não vou mostrar fraqueza. Mas ele falou: eu vou mostrar para todo o povo que eu sou servo de Deus e que eu estou precisando da ajuda de Deus, sim, e não vou sair daqui envergonhado. E a boa mão de Deus foi com ele. Pastor, existem coisas desalinhadas e eu preciso pedir caminho direito. Se você precisa pedir caminhos direitos para Deus, ou um caminho direito para Deus, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, reconhecer que você precisa da ajuda de Deus, que você precisa deste alinhamento de Deus. Pastor, não é comigo, é com a minha casa, e você vai deixá-los perecer sem tomar uma atitude de fé? Aí é com você e Deus. Amém? Se você puder, vocês que estão aqui à frente, se ajoelhem comigo. Se você precisar, seu lugar está aqui.